Oiê, vamos falar da Unicamp? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada, eu vou dar uma leitura também nos textos motivadores, falar sobre caminhos possíveis e erros possíveis quando a gente fala do tema e também do que a gente teve das propostas de redação da Unicamp 2024. A Unicamp sempre vai trazer duas propostas de redação, a qual você tem que escolher uma delas para poder escrever uma redação. Não necessariamente você precisa saber das partes técnicas e específicas de cada um dos tipos de texto que você tem que escrever na Unicamp, mas é bom saber de partes que são mais gerais, no sentido de você estar escrevendo um texto do tipo argumentativo e do tipo narrativo, que é geralmente o que a Unicamp vai oferecer, um texto que é mais para a parte de narração e um texto que é para mais para a parte de você falar sobre um tema. E para você também poder dar uma olhada nos textos motivadores na íntegra, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo, ou também você pode escanear esse código QR para poder dar uma olhada também nos textos motivadores das duas propostas de redação. Então, para poder ficar mais claro como que a gente tem tanto a situação, problema e inclusive qual que é o gênero textual, eu vou ler aqui como que fica então o enunciado da proposta 1 da Unicamp 2024. Você foi estudar para vestibular na casa de uma colega de classe em um final de semana. Lá, em meio a leituras, a resolução de exercícios, você percebeu a presença de uma empregada doméstica trabalhando de dia e de noite. Intrigado, perguntou ao seu colega a respeito da funcionária e foi surpreendido com a resposta de que ela morava em casa e era considerada parte da família. Não convencido, você decidiu denunciar aquela situação ao Ministério Público do Trabalho. Elabore uma carta-denúncia em cujo texto você A. Descreva uma situação testemunhada na casa do seu colega que pode ser considerada crime e B. Argumente no sentido de defender os direitos daquela empregada doméstica. Você deve obrigatoriamente se apropriar de elementos da coletânea a seguir, demonstrando leitura crítica dela na elaboração de seu texto. Então a primeira coisa que a gente vai perceber aqui é que vai aparecer o gênero textual de carta-denúncia, ou seja, de que você tem que contar sobre um evento que aconteceu e que inclusive você tem que seguir duas instruções muito específicas colocadas como letra A e letra B, que é o de descrever uma situação testemunhada na casa do seu colega que pode ser considerada crime, ou seja, você não pode defender ele falando que a empregada ela é realmente parte da família, que você tem que descrever que sim, apesar de mesmo ele ter essa visão, é uma situação que a gente tem como considerada de crime. E letra B, de argumentar no sentido de defender os direitos daquela empregada doméstica. Então, em muitos anos, a Unicamp costumava colocar três informações que você tinha que colocar dentro do seu texto. Eu acho que agora, colocando como dois, eu acho que dificulta e facilita ao mesmo tempo. Dificulta porque, às vezes, o texto ele pode não ser tão específico e, às vezes, você pode ficar na dúvida se você contemplou todas as alternativas. E também mais fácil porque tem menos coisa para fazer. Só que a chance de você perder no mais nota porque você não resolveu um dos problemas de uma das alternativas é maior também. Então a gente vai ter toda essa configuração desse tipo de tema e assim como a gente leu o denunciado, é obrigatório que você tem que usar as informações da coletânea. Não só isso é obrigatório, como também é avaliado nos critérios de correção. Então é por isso que você precisa colocar as informações dos textos motivadores. É por isso que, inclusive, eu acho até mesmo que seja complicado você utilizar repertório de fora dos textos da coletânea. Muitas das vezes, quando a Unicamp mostra textos acima da média, são geralmente textos que só utilizaram as informações dentro dos textos motivadores e não de fora dos textos motivadores. E o texto motivador número 1 fica da seguinte forma: o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 1.443 pessoas em condições análogas à escravidão no primeiro semestre de 2023. É quase o dobro do total de 771 resgates feitos em todo o primeiro semestre de 2021. 22. Os registros cresceram especialmente após a liberação de trabalhadores encontrados em situação degradante em vinícolas do Rio Grande do Sul em fevereiro. Os dados oficiais sugerem um aumento de casos de escravidão contemporânea no Brasil, mas a questão é: aumentaram os crimes ou as denúncias? De fato, a fiscalização aumentou desde o início do atual governo. Até junho de 2023, foram realizadas 174 ações contra 63 no mesmo período de 2022. Os 1.443 resgates são o maior resultado dos últimos 12 anos. Então, nesse texto motivador, a gente já tem uma informação que ela é muito bem clara, que é o que a gente tem desse problema do trabalho análogo à escravidão ou trabalho escravo, ou se não, a escravidão contemporânea. Eu acho meio tonto que a gente tem dessa coisa de a gente falar de um trabalho análogo à escravidão. Como que a gente tem alguma coisa que é semelhante à escravidão, se não é especificamente algo que é uma escravidão? Então a gente precisa entender que sim, um trabalho análogo à escravidão é um trabalho de escravidão, é uma escravidão. Então a gente
a gente tem que argumentar no sentido de que ficou tão naturalizado e que a gente também tem essa imagem no Brasil de um passado que tem raízes escravocratas que a gente não denuncia porque muitas das vezes a gente acha que ou isso é natural ou que a gente acha que não tem fiscalização e por isso que se passa de forma impune. Então aqui a gente já está percebendo que sim, quando se aumenta a fiscalização e quando se aumenta as denúncias, nós encontramos mais casos de perceber que não que necessariamente isso é tão normal que a gente tenha de uma forma que a gente não considere isso errado, mas que falta uma proteção para essas pessoas. E o texto motivador número 2 fica da seguinte forma: saí de Belo Horizonte com 19 anos e fui para o Rio de Janeiro trabalhar como empregada doméstica. Fiquei mais de 50 anos com a mesma família. A patroa providenciou meus documentos pessoais e carteira de trabalho. A carteira nunca ganhou uma assinatura. Fazia tudo na casa e levava as crianças para a escola. Vi os filhos crescerem, se casarem e até nascer um neto da patroa. Morava num condomínio fechado e passava o tempo todo fazendo serviço da casa. Não podia parar para sentar, a patroa reclamava. Na hora de dormir, eu colocava um colchonete no chão do escritório. Não reclamava, porque eu não tinha outro lugar para morar. No começo, a dona da casa era boa para mim. Comprava minhas roupas. Nunca tirei férias na vida e também não tinha salário. Ela me falava que o meu salário ajudava nas compras da casa. Quando a patroa bebia, ficava violenta. Aí batia sem motivo. Eu não aguentava mais o sofrimento que estava passando ali. Às vezes, chorava escondido nos cantos. Um dia falei tudo o que acontecia para a vizinha, que sempre me vigiava e via a patroa me xingando. Fui resgatada em setembro de 2021. Então aqui a gente já tem mais uma vez a forma do cenário que a gente tem, que se fala de forma parecida com o que tem do texto motivador número 1, mas que expande um pouco mais a discussão. O que a gente tem do problema de quando a gente fala desses trabalhos análogos à escravidão é que inicialmente a gente tem que os trabalhos geralmente estão associados a situações que a pessoa está tentando procurar uma situação melhor de vida e aceita o que tem esse tanto da humilhação quanto também da falta de direitos, porque ela não tinha uma vida melhor e ela está pensando que aquilo é a norma do que se tem da vida. De uma outra forma também, quando a gente fala dessa forma de que a gente fala do trabalho análogo à escravidão e que também a gente fala desse trabalho da escravidão contemporânea e que inclusive a gente tem como nessa situação, como se fala de toda essa história, é que a pessoa não tem para quem recorrer. Então ela não tem nenhuma forma de salário para poder conseguir pegar dinheiro suficiente e procurar outro tipo de trabalho, ou se não até mesmo que ela não tem conhecimento dos próprios direitos. Por ela estar de um outro estado e ir para uma cidade grande, tem esse pensamento de que, tá bom, eu tenho que me adaptar a esse tipo de vida que não era o mesmo que eu tinha anteriormente, sendo que a pessoa não tem conhecimento de que aquilo não é normal. Então, esse que é um dos grandes problemas, é uma alienação achando que aquilo é o normal. E no texto motivador número 3, nós temos uma imagem que aparece aqui também do Monteiro Lobato, dos quitutes da tia Anastácia, que vem da ilustração do DVD do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Um dos maiores debates que existe relacionado com a discussão do que a gente tem com a leitura de Monteiro Lobato é analisar se a gente tem a tia Anastácia como uma figura de que ela sofre, sim, preconceito, ou se não que ela é um produto de sua época. Muitas das vezes a gente precisa entender que um produto de sua época não tira o fato de que sim, podemos identificar comportamentos que hoje em dia nós temos nome. Como por exemplo, nós temos muitos traços de pessoas com algum tipo de grau de autismo que antigamente era apenas uma fixação ou se não era considerado como um vício, mas que hoje em dia a gente consegue analisar para poder falar que sim, aquilo é um traço de autismo e que antigamente não tinha um nome, ou até mesmo traços de doenças ou até mesmo de variações neurológicas, como por exemplo a gente ter depressão, ansiedade e burnout antigamente, que só hoje em dia que a gente tem os estudos que a gente pode falar que aquilo é sim um traço de burnout ou depressão ou ansiedade. Assim como a gente tem que no Sítio do Pica-Pau Amarelo, pela figura da tia Anastácia ser considerada como um membro da família e não como uma pessoa que está ali, que não tem direitos, faz com que a gente fique pensando que um estado de exceção considera-se como regra. Então, por uma figura que a gente tem na ficção que a gente não vê exclusivamente, a gente não vê evidencialmente que ela sofre preconceito, que ela tem problemas no trabalho, que ela é explorada, ou que a gente também tem essa figura de ser uma literatura infantil, a gente considera que o Sítio do Pica-Pau Amarelo é um estado de exceção, e não que pode ser considerado como, por exemplo, uma regra. Então a gente fica pensando, mas a tia Anastácia ela é parecida com a empregada que eu tinha. E aí você fica pensando que, em vez de você também ser parte do problema, você fica pensando que você é sempre exceção. Então,
Falar de Monteiro Lobato e perguntar, ah, mas ele era preconceituoso ou não é, traz muitas vezes a fagulha de pessoas que levam isso pelo lado pessoal e ficam achando que, por ter essa situação preconceituosa, elas por si só também e por tabela seriam preconceituosas. E assim fica o texto motivador número 4. Uma herança se transfere de geração em geração. Exemplo disso é a perpetuação da escravidão dentro dos homens, o que gera a ralé de novos escravos. Hoje em dia, ainda que formalmente não exista mais escravidão, o caso atual da exploração da ralé brasileira pela classe média para poupar tempo de tarefas domésticas, sujas e pesadas, o que lhe permite utilizar o tempo roubado a preço vil em atividades mais produtivas e mais bem remuneradas, mostra uma funcionalidade da miséria. Essa luta de classe silenciosa exime toda uma classe dos cuidados com os filhos e da vida doméstica, transformando o tempo poupado em dinheiro e aprendizado qualificador. A classe roubada, no caso, é condenada eternamente a desempenhar os mesmos papéis secularmente servis. Então a gente também tem mais ou menos essa ideia do que se fala de que no Brasil nós temos essa construção econômica de que papéis levados com a criação de filhos e também que a gente tem do cuidado da casa não são considerados trabalhos edificadores, que são considerados como perda de tempo porque as pessoas precisam estar ou em uma palestra ou em outro tipo de curso, fazendo com que esses tipos de serviço, por as pessoas não quererem fazer, tem uma alta demanda, mas por eles não trazerem esse valor, eles pagam um valor muito baixo e as pessoas que não têm acesso a esse tipo de educação, porque, primeiro, não ganham dinheiro para poder ter esse tipo de educação e, segundo, precisam ter um trabalho de qualquer jeito, são sujeitas a ter esse tipo de trabalho e as pessoas que continuam com o dinheiro se mantêm cada vez mais com dinheiro, com também uma intelectualidade que é exclusiva a eles, porque eles podem mandar para outra pessoa fazer esse tipo de serviço que ela deveria estar gastando tempo e fazendo com que esse ciclo nunca se quebre. De pessoas que têm dinheiro, continuam tendo dinheiro e pagando mal pessoas que não têm dinheiro, para que elas possam ser uma elite intelectual, enquanto as pessoas que querem subir de vida não conseguem, porque o sistema econômico, educacional e de trabalho se mantém o mesmo. E assim fica o texto motivador número 5. Se você, leitora amiga, não sabe como transformar sua empregada doméstica em auxiliar responsável e amiga da dona de casa, não sabe como conseguir e manter a tão sonhada paz doméstica e, sobretudo, como não perder na luta para não ficar fazendo o trabalho da sua empregada deixado de lado seus afazeres normais. Eis aqui alguns jeitinhos astutos para amaciar, domesticar, enfim, domar como um bicho bravo a sua empregada. Antes de mais nada, se sua empregada não possuir rádio próprio, forneça-lhe um. Dê as ordens em tom calmo e firme para não despertar a fera que existe em cada um de nós. Use a um estimulante fórmula nós. Por exemplo, hoje nós vamos comprar peixe. Precisamos fazer faxina aqui na cozinha. Truque como esses e outro mais compõe o Guia Prático da Mulher Independente, intitulado A Aventura de Ser Dona de casa versus empregada. Um assunto sério visto com bom humor, escrito por Tânia Kaufman em 1975. Então o que a gente tem nessa obra que vem com também o apoio que a gente tem da Clarice Lispector? Aqui já vai, então, um conhecimento que ele parte um pouco mais para a gente poder entender um pouco mais da escritora e também da sua obra. A Clarice Lispector ela tem um papel fundamental a representação da mulher na sociedade brasileira. Então a gente perceber que a gente tem esse livro escrito de forma irônica é porque esse humor ele é feito para que a gente tenha que não se espera que esse tipo de construção seja executado nesse tipo de situação. Ou seja, ficar falando de que tem que falar de forma mansa para esse bicho que pode ir contra você, ou se não, que a gente tem que se falar num tom de voz calmo, em vez de só mandar, é porque a gente tem essa percepção de que ter-se esse tipo de relacionamento, e inclusive que a gente tem também de como as pessoas mantêm esse costume de achar que por ser uma empregada, ela é justamente um objeto seu que pode sim ser utilizado da forma que bem entender, como a gente viu no texto motivador número 2. Então aqui a gente tem uma forma de que era-se esperado que o quê? Que se houvesse respeito e que também fosse um trabalho e que a pessoa também tivesse os seus próprios afazeres para que ela seja respeitada como igual e não como uma figura de quem é patrão, como se fosse proprietário, e a pessoa empregada. Ou seja, para até para pensar na palavra, ela é uma empregada, ela tem um emprego, ela tem que justamente fazer funções de trabalho, não que ela tem que ser um objeto que é utilizado da forma que ela bem entender. E assim fica o texto motivador número 6. Dados recentemente divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por ocasião dos 10 anos da proposta de emenda constitucional das domésticas, mostraram que houve retrocessos nos últimos anos nas garantias dadas às categorias de trabalhadores domésticos. Trabalho doméstico não é favor, é uma profissão.
Se hoje temos queda no número de carteiras assinadas em nossa categoria, é porque estão sonegando nossos direitos para burlar a lei. Se a elite brasileira quer ter empregados em casa, então precisa se conscientizar sobre o cumprimento dos direitos trabalhistas de quem emprega, afirma Maria Isabel Monteiro, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, a gente tem uma forma do que a gente mostra aqui como tem a estrutura de trabalho, mostrando que pelo estudo do IBGE, a gente tem essa queda de pessoas sendo assinadas. Ou seja, será que a gente tem menos pessoas que estão trabalhando como empregados domésticos ou é porque estão tentando burlar o sistema e não fazer um contrato para poder garantir esses direitos? Sempre perceba que dentro desses textos motivadores vão ter várias ideias para você poder trabalhar ao longo da sua redação, que parece até um pouco que foi repetindo um com o outro. Só que aqui, o que a gente tem na Unicamp é você utilizando pelo menos todos os textos motivadores menos um, fica muito fácil para você poder conseguir construir uma redação que você ganha uma nota próxima das mais altas, porque é o que a Unicamp quer de você. Então aqui eu utilizaria muito provavelmente todos os textos motivadores, exceto o que a gente tem do texto motivador número 3, que é o que a gente tem da figura do sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem informações muito valiosas, que inclusive mostram que a gente poderia ter até uma denúncia para a gente poder escrever depois, e que inclusive o texto motivador número 2 é um texto muito bom para você poder ter um exemplo de uma carta denúncia, só que aí teria que fazer algumas modificações para poder direcionar-se a quem vai ler essa carta que você vai escrever como denúncia. Agora, alguns erros possíveis que poderiam ser executados ao longo dessa redação é o que eu falei já anteriormente de que a pessoa esqueceria de escrever que é uma obrigação que a pessoa escreva da situação que a pessoa está passando é sim de crime. Então a gente tem que um dos problemas que a gente tem nessa redação é que a pessoa ela queira escrever com que ela se enganou ou ela acha que está acontecendo, sendo que ela tem que ter evidências e que ela pode pegar como exemplos os textos motivadores número 2 e inclusive o texto motivador número 5 e 6 para poder falar de como que a situação se configura como um crime do que ele estava percebendo e também falar um pouco dessa mentalidade que tem desse outro amigo que fala como se a pessoa fosse amigo da família e não como se fosse um empregado, ou seja, uma pessoa que ela tem um emprego e por ter um emprego ela tem deveres e direitos. Acho que a segunda parte que a gente poderia ter como erros possíveis seria o de que a pessoa fica muito focada em como escrever uma carta denúncia. Lembre-se sempre que quando a gente fala de gêneros textuais para a Unicamp, é mais importante a gente realizar as ações que estão sendo pedidas dentro do enunciado do que as partes específicas. Então, por exemplo, você ficar encanado de como que você tem que assinar sua carta, de como que você tem que colocar a data e o local da sua carta. Eu acho que é muito mais importante a gente se inspirar no texto motivador número 2, que a gente tem como uma denúncia, um texto de denúncia, para poder fazer com que você tenha essa noção boa de como que você precisa escrever. E aí, você tem também o quê? As informações do letra A e letra B para você poder saber o que você precisa escrever, ou seja, descrever uma situação testemunhada na casa do seu colega que pode ser considerada crime. Então, você precisa fazer uma descrição. E letra B, argumentar no sentido de defender os direitos daquela empregada doméstica, ou seja, você falar que você precisa juntar as ideias do que você viu no texto motivador número 4, 5 e 6 para você poder configurar e falando que estão faltando direitos dela e como que ela deve recebê-los. Agora, de repertórios possíveis, eu acho que sempre é importante que a gente tenha essa situação de que a gente sempre vá se mobilizar primeiro dos textos motivadores e depois a gente tem essa ideia de quem vai utilizar depois, se couber, alguma informação do que a gente tenha para você poder conseguir escrever sua redação. Eu acho que é inevitável a gente pensar nesse tipo de tema quando a gente fala de escravidão contemporânea, de falar tanto da Constituição Federal, que vem como esse argumento de proteger as pessoas, de não ter discriminação e que, inclusive, de fazer com que a gente tenha que o trabalho é um direito e, inclusive, deve-se ter também deveres para as pessoas que recebem esse trabalho de serem respeitadas. Mas também da gente pensar no 12 anos de escravidão, ou seja, de como falar que mesmo que a gente tenha algo que seja ilegal, que seja criminoso, que a gente tenha que sim, não existe mais isso, a gente não tem sempre que as pessoas têm essa mentalidade. Não é porque não existe mais que não está acontecendo. E para a gente então agora entender do que a gente já viu tudo da proposta número 1, a gente vai ver como que a gente tem a proposta número 2 e eu vou ler o enunciado que apresenta tanto o gênero textual quanto também a situação que você precisa escrever o seu texto. Vamos lá. Sua escola participa do MONUMEN, modelo de simulação da ONU para o ensino médio.
Projeto concebido pelo Ministério das Relações Exteriores e que tem como objetivo realizar nas escolas da rede pública de ensino de São Paulo simulações de rodadas de negociação entre representantes das Nações Unidas. Cada delegado representa a posição de seu país na geopolítica. Você representa a delegação brasileira e, como tal, foi escolhido para responder em plenário ao discurso do delegado da Hungria, país contrário à política de acolhimento a refugiados. Elabore um discurso em resposta ao delegado húngaro, em cujo texto você A. rebata a posição política da Hungria e B. defenda o acolhimento aos refugiados em apoio às boas práticas nas relações internacionais do Brasil. Você deve obrigatoriamente se apropriar de elementos da coletânea a seguir, demonstrando leitura crítica dela na elaboração de seu texto. Então, uma das coisas que a gente vai ter com essa construção é que a gente vai ter uma resposta ao que a gente vai ter com o que a gente tem do presidente da Hungria, que vai estar dentro dos textos motivadores para que você tenha certeza do que você precisa responder. Lembre-se também aqui que a gente vai ter duas indicações do que você precisa escrever, que é esse rebater a posição política da Hungria, ou seja, você não pode ser a favor dessa política contra acolhimento de refugiados. E, inclusive, da letra B, você tem que fazer a defesa do acolhimento aos refugiados em apoio a boas práticas nas relações internacionais do Brasil, ou seja, de como que isso é benéfico não somente para as relações internacionais, mas para os outros países também, quando a gente fala desse asilo aos refugiados. Então lembrar mais uma vez que aqui a gente está falando é da situação de refúgio, ou seja, não é pessoas apenas imigrando, são pessoas que ou na situação de que elas estão em outros países, estão em guerra ou em problemas de situações climáticas, ou que inclusive estão escapando por seja de situação política ou de guerra. Não é porque a pessoa está simplesmente querendo morar num país melhor ou ela está só querendo passar férias para poder viver aqui. É uma situação diferente quando a gente fala de refugiado. Inclusive, a gente também vai ter uma definição que vai ajudar a gente ao longo dessa redação, que aparece depois, que é o da palavra asilo, que vem, inclusive, do dicionário, do glossário da Câmara dos Deputados, como instituição jurídica que visa a proteção a qualquer cidadão estrangeiro que se encontre perseguido em seu território por direitos políticos, convicções religiosas ou situações raciais. Então, mais uma vez, assim como eu repeti, quando a gente fala de refugiado, não estamos falando apenas de imigração porque a pessoa está querendo ou achar direitos em outro país ou querendo ficar rica. É porque a gente tem uma perseguição específica. A pessoa não está com seus direitos sendo garantidos no próprio país e ela vai em busca de um outro país para ser acolhida, sendo que ela não possui nada. Mas isso não significa que, literalmente, por ela estar saindo de um outro país, que ela não vá contribuir para esse país. Então a gente tem o texto motivador número 1 que fica da seguinte forma. Refugiados são pessoas que estão fora de seu país de origem devido a temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a um determinado grupo social, e que não pode ou não quer valer-se da proteção do país de origem, ou ainda pessoas que estão fora de seu país de origem devido a conflitos, violência ou outras circunstâncias que perturbam seriamente a ordem pública e que, como resultado, necessitam de proteção internacional. Então aqui, mais uma vez, a gente tem toda essa construção do que se fala do que a gente tem da figura do refugiado, de como que a gente se categoriza. Eu acho que aqui, a gente falar quando a gente tem dessa visão brasileira e da visão europeia, pode ser um pouco diferente, porque quando a gente olha para os outros países que têm em torno do Brasil, a gente realmente olha mais como uma visão como a gente tem da política de vizinhança, né? A gente fala que são vizinhos e não que são pessoas que são refugiadas. Então é muito comum que a gente não tenha essa relação de quando a gente fala de refugiado, entender que quando a gente fala de outros países, como por exemplo, a gente tem a situação da Europa, que tem uma complexidade cultural muito maior, a gente fica achando que no Brasil, a gente tem que todo mundo pensa mais ou menos parecido. Não é que a gente vai ter que os outros países que a gente tem na América Latina são de culturas tão diferentes. Mas se a gente pega, no caso da Europa, que a gente tem, por exemplo, da Turquia para a Grécia, a gente já tem uma cultura muito diferente relacionado com o que a gente tem dos países. Então, falar-se de refúgio, falar-se de imigrante é sempre uma pauta muito emblemática e problemática quando a gente tem em comparação com a América, que geralmente não tem uma cultura tão diferente entre todos os países. E fica assim então o texto motivador número 2. Em 2015, fui o primeiro a opor-me definitivamente à política de aceitação de refugiados, disse o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Esta abordagem pode destruir a identidade cultural da Europa. Acredito que muitas pessoas perigosas chegaram à Europa e contribuíram com o terrorismo e muitas dificuldades sociais. Em 2022, Viktor Orbán fez declarações contra a mistura de raças em um discurso na região da Transilvânia, na Romênia.
disse que os húngaros não querem se tornar um povo mestiço e que isso se trata de uma questão cultural, não racial. As declarações geraram uma enxurrada de críticas de governos e instituições. A posição que representa é um ponto de vista cultural, civilizacional, afirmou o premier. E dirigindo-se a uma multidão continuou: existe um mundo em que os povos europeus são misturados com aqueles que chegam de fora da Europa. Esse é um mundo de raça mistas, e há o nosso mundo, em que os cidadãos da Europa transitam, trabalham e se movem. Estamos dispostos a nos misturar, mas não queremos nos tornar povos mestiços, afirmou. Ele também disse que países em que europeus e não europeus se misturam não são mais nações nem parte do Ocidente. Então é sempre muito curioso quando a gente vê esse tipo de discussão, porque a gente vê que existem algumas falácias que vão aparecendo, que é uma construção que ela é muito problemática. Por exemplo, a gente vê aqui que a gente tem, quando a gente fala que os cidadãos da Europa. Cara, para pra pensar que a gente tem quando a gente fala de cidadão da Europa, vai desde o que a gente fala de Portugal e Espanha, até mesmo a gente falar de Grécia e Rússia. Ou seja, quando a gente fala de especificamente Europa, já não se tem uma uniformidade. Se nem no Brasil a gente tem uma pessoa uniforme, ou seja, uma pessoa que a gente poderia encontrar em qualquer tipo de estado, imagine quando a gente fala de um continente inteiro. Ou seja, existe alguma peculiaridade que a pessoa está procurando, tentando disfarçar o preconceito dela com outro tipo de pensamento. Para ele não falar que ele não está sendo que ele não tá sendo racista, mas que ele está sendo principalmente de uma questão de cultura, ele está querendo sim falar que sim, é uma identidade racista que ele está tentando disfarçar com outra situação, querendo falar que é a cultura do país dele. E no texto motivador número 3, a gente tem, inclusive, uma chart que foi, inclusive, premiada em eventos internacionais que existiram na Turquia e também do Brasil, fazendo-se uma referência ao navio que tinham-se refugiados, que, inclusive, caiu no mar, que afundou e não recebeu apoio de nenhum tipo de governo para ser resgatado. Então é até meio triste a gente olhar para essa charge, porque a gente percebe que a gente tem algumas pessoas que estão olhando ali embaixo, que estão tirando foto e apreciando como se fosse um evento, e a gente vê situações como são parecidas, como a gente poderia ter um outro tipo de repertório, que foi o que a gente teve do submarino, dos bilionários que desceu até o fundo do mar para poder ver o Titanic em situações que não era para ser vistas e que, inclusive, tiveram pessoas sendo tentadas resgatadas, quando a gente tem a situação de refugiados que, sim, precisam de acolhimento. É uma política internacional. Ou seja, a gente está querendo fazer uma seleção de quem tem direitos e uma seleção de quem precisa ter uma proteção. Então a gente olha para esse tipo de discussão que a gente está falando aqui em resposta a esse presidente da Hungria, o que ele está querendo fazer é um estado de exceção. Ele está querendo proteger o dele, falando que os outros são ruins e que eles se protegem. Porque o que a gente sabe muito bem é que é sempre uma situação que a gente está colocando economia em cima de direito. E o texto motivador número 4, nós temos inclusive aqui um gráfico com uma medida falando que as pesquisas que medem a percepção dos brasileiros sobre os refugiados, sendo que a gente tem que receber refugiados no país é uma obrigação humanitária, sendo que o Brasil em 50% concorda e a média global é de 42%. Temos também que executaram alguma ação de apoio à causa nos últimos 2 meses, sendo que o Brasil apoiou em 39% e a média global é de 33%. E, inclusive, quais foram as ações mais desempenhadas pelos brasileiros em prol de refugiados, que a gente teve de postagem em rede social, doação de fundos e contato com funcionários do governo ou assinatura de petições. Então a gente percebe aqui que a gente tem de que, apesar de ser curioso que essa ajuda que a gente tem das ações desempenhadas pelo brasileiro em prol dos refugiados são de postagens em redes sociais na sua maioria dos casos, a gente tem que, sim, o Brasil ele tem essa imagem internacional de perceber que os problemas não são apenas de países. Nós temos essa percepção de que não é porque a gente tem uma vida ruim que outras pessoas também mereçam ter vidas ruins e que, inclusive, a gente não tem essa visão específica de que é só o Brasil e o resto não importa. Então eu acho que isso é uma coisa que é até meio interessante de se perceber, porque mesmo que o Brasil ele tenha essa imagem de que ele olha também para os outros países da América Latina, mas também presta atenção no que acontece na Europa, faz uma diferença muito grande de pessoas que estão em países europeus que muitas das vezes apenas se preocupam com o próprio país e nem se preocupam com a Europa. Para perceber que no texto motivador número 2, a gente teve falando que a gente tem essa imagem do cidadão europeu, e inclusive falando de países que tem europeus que se misturaram com não europeus, não são nem mais países não são mais nem nações e nem países do Ocidente. Então, pera lá, você está falando que a Europa tem um tipo de pessoa que é comum da Europa inteira, mas que ao mesmo tempo tem países da Europa que nem são mais Europa? Uai,
mas isso não faz sentido. Como que a Europa é o ápice cultural e ao mesmo tempo é a decadência cultural? Isso é meio estranho de você ter uma argumentação. E assim fica o texto motivador número 5. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Então perceba que até inclusive é inconstitucional que você não defenda o que tem esse como a gente ter do acolhimento de refugiados. A gente tem aqui que a imagem do Brasil é sim de avançar o próprio país, mas que também isso ajude como de forma amistosa com que outros países também evoluam. Você pode até talvez a coisa de falar, mas como é que a gente vai ajudar os outros países sendo que a gente não tem as nossas próprias soluções? É porque a gente está fazendo já as nossas próprias soluções. Inclusive, ter uma boa relação com todos os países faz com que a gente tenha, sim, um aumento na economia, um aumento de intelectualidade, um aumento de ciência. Isso faz com que a gente consiga perceber novos rumos para os nossos próprios problemas que a gente tem para conseguir ajudar e, inclusive, ter uma boa relação econômica e política com outros países também. Então ficar nessa imagem de que a gente só tem que ficar puxando o saco dos Estados Unidos porque eles são os países, é o país que tem mais dinheiro, não faz sentido. A gente tem que ter uma boa relação com todos os países. Isso está escrito, inclusive, na Constituição. E mais importante de tudo, fazendo com que a gente tenha sempre a forma pacífica e respeito aos outros países também. E assim fica o texto motivador número 6. A pesquisadora Cindy Huang, Center for Global Development, explica que quando os refugiados chegam, precisam de assistência pública, mas que esse gasto é um investimento que pode retornar ao país, porque com o tempo eles também passam a pagar impostos. Os refugiados vão contribuir de volta em termos fiscais e econômicos, tão logo eles conseguirem ser integrados ao mercado de trabalho do país anfitrião, diz. Especialistas afirmam que casos bem-sucedidos de acolhimento contaram com governos engajados que promoveram, por exemplo, o ensino gratuito do idioma local, a promoção do acesso das crianças às escolas, o reconhecimento das qualificações acadêmicas dos imigrantes e a redistribuição dos imigrantes dentro do país. Então aqui a gente tem mais uma parte da defesa do que se fala de o que eu acho que é muito problemático em muitos temas do que a gente fala de situações políticas. Porque sempre se coloca primeiro pro lado econômico e tô falando que não tem dinheiro, que vai ser gasto, que o país está quebrado. Mas aqui colocando que isso é um investimento a longo prazo. Ou seja, as pessoas que vêm aqui como refugiadas, elas inicialmente precisam de assistência, mas isso não significa que no futuro elas não vão retornar com pagamento de impostos, com elas serem inclusive também incluídas na sociedade, porque é aqui que a gente tem um dos grandes problemas que a gente fala quando a gente fala de Europa. O Brasil tem esse acolhimento de querer falar com que as pessoas, quando vêm aqui para o Brasil, sejam abraçadas, falem o idioma, que elas tenham essa integração cultural, que é uma coisa na Europa que parece que é muito difícil, que é aceitar que sim, as pessoas precisam aprender o idioma e integrar-se na sociedade e na cultura. Então abraçar as pessoas para poder mostrar qual que é o caminho, para poder fazer com que elas se sintam incluídas e que por assim consigam contribuir culturalmente, inclusive que consigam contribuir economicamente, que é o mais importante que a gente tem para qualquer tipo de pessoa que está em um outro país. Agora, de repertórios possíveis, a gente fica muito claro que não só a gente tem a Constituição Federal, mas eu acho que falar também da Declaração Universal dos Direitos Humanos faz com que fique muito claro também essa imagem do que a gente tenha, de como a gente tem essa configuração de falar de que sim, a gente tem que todos os humanos, indiferente de país que vivam, possuem esses direitos a si só. Não é porque a gente tem pessoas que não estão em estado de refúgio, fiquem pensando que as pessoas que estão em estado de refúgio estão escolhendo estar em essa situação. Inclusive tem também um outro filme que talvez mostre também um pouco bem dessa situação, que eu acho que fique também não só da situação que a gente teve do navio, que eu falei anteriormente, também do submarino, como também tem o filme Terminal, que é o do Tom Hanks, que ele tá num aeroporto, que inclusive o país dele tá de guerra e que os Estados Unidos não reconhece o governo de lá, e aí ele fica ilhado dentro de um aeroporto porque ele não pode nem entrar nos Estados Unidos porque ele não tem um acordo, e inclusive ele não pode nem voltar para o seu próprio país. Então ele fica como um refugiado, e aí a gente tem essa situação de como que a gente tem essa falta de proteção às situações políticas internacionais no pensamento de que as pessoas estão escolhendo estarem em essas situações. Então a gente precisa sempre entender que essa situação de refúgio é porque a pessoa ela está
fugindo, ela não é que ela tá escolhendo simplesmente passar umas férias ou se aproveitar de alguma situação. Agora, de alguns erros possíveis dentro desse tema de redação, é o primeiro que a gente tem de que um dos pontos que tá falando da redação é que você precisa defender os refugiados, você precisa defender esse tipo de organização. Então não é que a Unicamp está forçando você a falar desse tema. A Unicamp quer ver se você consegue seguir instruções para poder fazer com que você tenha, sim, essa política para você. Aí você pode até falar, ah, professor, mas eu não sou muito a favor dessa política de refugiados. Você vai ver que ao longo de todo o texto, primeiro que é lei no Brasil a gente ter essa política com esses refugiados e que segundo, essa política não é feita de qualquer forma. Não é simplesmente colocar a pessoa em uma casa com um salário e fazer com que a pessoa não contribua ou não esteja integrada na sociedade. Sim, ela tem que ser integrada, tem que ser ensinada a língua, tem que ter um trabalho e, inclusive, depois pagar imposto. O segundo erro possível também que a gente tem dentro desse tema de redação é confundir política com economia. Ou seja, achar que apenas pelo fato de que a gente tem uma posição política, de que a posição econômica é a mesma coisa, de que falta dinheiro, por isso que a gente não pode garantir direito, de que a pessoa não é um retorno de dinheiro e por isso que a pessoa não tem essa garantia de direito. Não, muitas das vezes a gente precisa lembrar que tem vezes que sim, direitos mínimos vão sim custar dinheiro, mas que eles têm que ser garantidos. E que, inclusive, quando a gente garante esses direitos, na grande maioria dos casos, há um retorno de dinheiro sim. Agora, o que eu achei desses dois temas? Eu achei, sinceramente, temas muito bons para poder se falar da Unicamp. É muito difícil um ano que a Unicamp não faça propostas de redações muito boas. Eu acho que, inclusive, o da carta denúncia é um pouquinho meio batido, porque a gente já teve outros temas falando já de racismo. Eu acho que aqui tá falando da situação específica do que a gente tem da empregada doméstica, especificamente, mas eu acho que isso entra muito quando a gente fala de outras conversas como racismo que já passaram já na Unicamp. E, inclusive, eu achei que a proposta 2 é um tema de redação fantástico. Eu acho que apenas escapa um pouquinho porque quando a gente tem muitas conversas sobre a Europa, no Brasil a gente não vê muito isso como problemas. A gente vê uma pessoa vindo de países como Venezuela, Bolívia, Colômbia, Peru, México ou Uruguai para o Brasil, a gente não vê muito como um refugiado, a gente vê mais ou menos como um latino ou um vizinho que está vindo para cá. E não que a pessoa está sendo refugiada, como que acontece muitas vezes na Europa. Então eu acho que essa falta de contato, a falta de que a gente não tem a mesma convivência, como existem os países e a política que a gente tem na Europa, faz com que a gente fique percebendo que isso não é um problema tão grande ou que a gente não discuta com tanta facilidade. E aí eu acho que talvez as pessoas escapem muito mais para poder querer escrever o tema da proposta número 1, mas não queiram escrever o gênero. E aí eu acho que o tema 2, ele tem um tema meio complicado, mas inclusive um gênero textual que seja um pouco mais aprazível. Então, sei lá, eu acho que se a gente tivesse uma mistura do tema 1 com o gênero textual número 2, eu acho que seria uma boa fórmula ou até uma boa solução para esse tipo de tema. Eu achei temas muito bons, mas não sei se seriam os melhores temas que a gente teve de 2024. Eu ainda tenho que pensar um pouquinho sobre isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui então a análise das duas propostas da Unicamp 2024, com a leitura dos 6 motivadores, de repertórios possíveis, o inclusive que a gente tem dos erros possíveis e também até mesmo do que eu achei dos temas. E você, o que você achou dos temas? Inclusive, qual dos gêneros que você escolheu para poder escrever nessa redação? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!